tarde, estamos começando mais um No Ar aqui na Yes TV. Desde já, muito obrigado pela sua audiência e pela sua participação todos os dias aqui conosco, não só acompanhando a nossa programação, mas também participando de todos os nossos programas. Eu sou Gustavo Silva e você acompanha a partir de agora o nosso No Ar ao vivo na Yes TV, que você pode assistir não só pelos canais convencionais, pela televisão, mas também através das nossas multiplataformas, começando pelo nosso isnportal.com.br. Lá você tem como acessar a nossa emissora ao vivo, você não paga nada, a melhor qualidade de som e imagem, e é claro, fica bem informado com todas as nossas matérias e a nossa equipe de jornalismo que faz todas as matérias exclusivas para você aí de casa ficar sempre bem informado. Então acessa lá www.isnportal.com.br. Lembrando que você pode também acompanhar a nossa emissora através do aplicativo Yes TV HD. Ele está disponível para iOS e também Android. Melhor de tudo é que é de graça, você não paga nada para assistir a nossa emissora através do streaming. É isso mesmo. Então, olha só, de graça, não dói no bolso e você ainda tem um conteúdo completo lá para acessar a nossa grade, você não perder nenhuma série e nenhum filme clássico aqui na nossa emissora. Lembrando que você não perde nada também acessando o nosso serviço de streaming, o Yes TV Play. Por apenas R$5 você tem acesso a todo o nosso conteúdo clássico para assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser. Então você acessa o serviço de streaming, você tem como assistir várias vezes as nossas séries e também os nossos filmes. É isso mesmo, por apenas R$5, viu? É o único serviço de streaming que não aumentou o preço, então corre lá, porque é um precinho bacana para você ter acesso a todas as aos nossos clássicos, tanto de séries como de filmes. E você pode manter contato, como a gente falou aqui no início do nosso programa, através do nosso WhatsApp, o 13996621414. Você pode comentar as matérias que a gente está falando aqui, que a gente está mostrando para vocês e também debater junto conosco. A nossa equipe de jornalismo já está a postos. Hoje eu conto com Marcelo Barros e Michele Pacheco. Marcelo, direto do Vale do Ribeira, e Michele Pacheco, direto de Juiz de Fora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem com você? Boa tarde, Gustavo. Tudo bem, sim. Boa tarde, Michele. Boa tarde aos telespectadores da STV. Boa tarde, Mi. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo tranquilo e cheio de notícias. É isso aí. Agora a gente segue aqui, a gente também, a Leninha não vai participar. Eu fiquei sem o retorno deles, viu, pessoal? Eu sei que eles me deram boa tarde, mas eu não consegui ouvi-los da maneira correta. Agora, eu queria... Eu tô ouvindo a direção, eu só não consegui ouvir aos nossos amigos jornalistas. Então eu gostaria de iniciar aí com uma matéria super legal que vem lá do Vale do Ribeira com o meu amigo Marcelo Barros. A equipe de Vale do Ribeira está trabalhando bastante, hein? Ô Marcelo, boa tarde. Gustavo, ontem a gente teve aqui a oportunidade de mostrar o desfile dos lobos marinhos aqui em Ilha Comprida, né? Agora hoje, você imagina você sair para pescar, fazer uma pescaria com os amigos, com um guia de pesca junto, conhecer o litoral sul aqui, o extremo sul paulista, e dar de cara com duas orcas. Foi isso que aconteceu, isso mesmo. Duas baleias orcas foram filmadas pelo guia de pesca Paulo Zetritz, né, de 36 anos. Esse fato inusitado aconteceu aqui no litoral sul, entre Cananéia e Iguape. O vídeo mostra a aparição de duas baleias orcas bem próximas à embarcação e brincando, inclusive, com os pescadores. Uma delas passou por baixo do barco. A gente conseguiu fazer uma matéria, acesso a esse vídeo, e a matéria deve estar no ponto aí, a matéria da Érica Xavier. Eu gostaria de passar essa matéria, o pessoal vai gostar muito, viu? As imagens são impressionantes. Um vídeo registrado pelo guia de pesca Marcos Paulo Zetritz, de 36 anos, surpreendeu internautas e, claro, o guia e demais ocupantes do barco, que navegava na manhã desta segunda-feira entre a Barra de Cananéia e Icapara, em Iguape. O vídeo mostra a aparição de duas orcas
que emergiram bem próximo ao barco por volta das 10 horas. De acordo com Marcos Paulo, uma delas chegou a passar por baixo do barco. Confira o registro destes animais magníficos. Aqui, ó. Depois ele passa pra lá. Olha isso aí, cara. Olha, porta. Outra aí, ó. Nunca vi isso aqui, cara. Meu pai do céu, cara. A matéria não. Olha isso aí. Meu pai do céu, cara. Você é louco. Cara do céu, velho. Olha lá. Olha. Meu Deus do céu. Tô embaixo do barco, cara. Olha. Coisa de louco. Olha. Ah, que legal, que bacana mesmo, viu? Eu fico de fato impressionado, estava conversando aqui sobre os golfinhos ontem e também o leão marinho, né? Poxa, é tão legal quando a gente acaba vendo toda essa diversidade na nossa frente ali, a gente acaba também captando através de imagens. É sempre bonito assistir isso, né, Marcelo? E a fauna aqui é muito rica, viu, Gustavo? A gente vai caminhar pela rua, fazer uma caminhada de manhã, encontra com lagarto, encontra com coruja. Então a fauna aqui é muito rica e deve ser preservada também, né? Porque é a maior riqueza que a gente tem aqui, é essa fauna gigante aí. Agora eu queria passar, Gustavo, com a sua permissão, para o esporte. O esporte as prefeituras estão retomando as atividades esportivas presencialmente. Em Ilha Comprida, a divisão de esportes retomou as atividades e está com inscrições abertas para 12 modalidades esportivas, todas já presenciais. Tá? As inscrições já podem ser feitas na sala do esporte, na sede da Prefeitura da Ilha, fica na Avenida Beira-Mar 11.000, são 12 modalidades esportivas. Então o esporte está retomando aí com força, a Prefeitura garante que os atletas vão fazer um exame médico antes de iniciar as atividades, tá? E para inscrição, bem lembrado, para inscrição, são documentos pessoais e comprovante de residência local, que as inscrições são para moradores, tá? E também vai seguir, todas as atividades vão seguir os protocolos, tá, do Covid, a Prefeitura está informando isso também. Então agora parece que é hora de voltar a praticar esporte, que faz bem para a saúde, né, pessoal? Lembrando que também o esporte, né? O esporte é saúde. A gente não pode esquecer disso, né, Marcelo? É verdade. Tendo feito com todos os cuidados, eu acho que ele até ajuda, né, na prevenção contra a Covid-19. Michele, como é que é a prática de esporte aí em Juiz de Fora? Principalmente aqueles que geram um pouco mais de aglomeração, né? Times, futebol, vôlei. Juiz de Fora tem 2 times mais fortes, o Tupinambás e o Tupi, estão disputando o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Nós temos um time do JF Vôlei, que foi maravilhosamente bem na última competição que disputou. E aqui é uma prática frequente. Você deve ter reparado que existem muitas áreas verdes, então as pessoas fazem muita caminhada, correm, pedalam no campus da universidade, no museu. Existem muitos locais para caminhada, mais ao ar livre, mais mesmo próximo da natureza. E aqui tem histórico de escolinhas de futebol. A gente tem escolinhas famosas, que são de todo o Brasil, e tem locais, tem muitos projetos de esporte desenvolvidos pela própria prefeitura junto às crianças das escolas públicas. Então aqui o esporte ele tem esse peso, e nós temos grandes nomes como Giovanni Gavi, Márcia Fu no vôlei, e isso faz com que as crianças, os jovens, os adolescentes ainda tenham essa vontade de continuar praticando esses esportes. E olha só, parece que no Vale do Ribeira, a taxação de casas de veraneio ela está sendo discutida. É isso mesmo, Marcelo? É isso mesmo, viu, Gustavo? É uma polêmica grande que está sendo gerada aí em cima disso. Um projeto de lei do Executivo, que, se aprovado, vai passar a criar regras e taxas também para quem aluga seus imóveis de fim de semana. Então imagina que você tem uma casinha na praia, que você vai de vez em quando, mas se você tiver interesse em alugá-la para alguém por um fim de semana ou por um feriado, você vai passar por uma burocracia grande, hein?
tem que escrever a casa, regulamentar ela certinho com toda a documentação, vai ter que nomear um síndico, um responsável pelo imóvel. Então, está gerando uma polêmica grande, porque imagina que você tem uma casa e você não pode alugar, na realidade você vai ter que fazer ela se transformar numa pousada, oficialmente, tem um alvará, é quase que isso, né? Não é exatamente isso, mas é quase que isso. Porque a partir do momento que você tem que ter toda a documentação cadastrada na cidade, ter uma pessoa responsável pelo próprio imóvel, né? E tem mais, hein? Se aprovada essa lei, quem não fizer tudo de acordo com ela, pode ser multado em até R$ 540 por dia. Tá? Então, isso está criando uma polêmica muito grande. Os proprietários de imóveis estão um pouco chateados. Quem está comemorando bastante, se aprovar essa lei, vai ser os donos de hotéis. Né? Os donos de hotéis, eles alegam que essa locação de imóveis temporários de fim de semana, elas acabam criando uma concorrência desleal. Como é o caso do Uber contra o táxi, é a modernidade, né? O moderno está chegando e as pessoas precisam se adaptar, porque é um novo que está por aí, né? E agora eu queria saber o que você acha disso, Gustavo. Você tem uma casa, mas você só pode alugar se o prefeito te der um alvará e ele deixar você alugar a sua casa. O que você acha disso? É complicado, né? Parece que a gente nem é dono mesmo daquilo que nós somos donos, né? Porque a gente pagou pela casa, a gente paga todos os nossos impostos, né? E hoje em dia com a tecnologia, porque não é difícil a gente ir para um lugar e a gente alugar Airbnb, né? As pessoas têm alugado a casa, o quarto, a mais de um quarto, o apartamento inteiro, uma chácara, uma fazenda, tudo através de aplicativos. Então, a tecnologia vem para ajudar as pessoas a ganhar um dinheirinho a mais, tendo em vista que elas têm como alugar aquele imóvel que eles não estão usando no momento. Aí vem a prefeitura e quer ali segurar essa maneira de conseguir um pouco de dinheirinho a mais, né? E também de usar o seu imóvel da maneira que você quer usar, né? Qual que é a sua opinião, Michele? Pois é, eu não sei como funciona a lei orgânica no município, se existe alguma coisa que determine que, por exemplo, a utilização de um imóvel residencial para fim comercial possa ter algum impedimento. Então, como eu não conheço a lei orgânica de lá, eu não sei se eles se embasaram em alguma coisa desse tipo. Mas assim, em qualquer cidade de praia, em qualquer estado, é uma tradição você alugar, muitas pessoas têm justamente para isso. Eu compro uma casa na praia, eu vou nos momentos mais fora de temporada e ganho dinheiro durante a temporada. Eu tenho um parente que tem um apartamento em Cabo Frio, eles nunca vão para Cabo Frio nas épocas boas, eles sempre vão nas intertemporadas, porque fora isso está sempre alugado. Eles moram em Três Rios, no estado do Rio, tem um apartamento em Cabo Frio. Então, assim, você imagina se toda pessoa que investir em imóveis numa cidade turística de praia, com esse fim de repente, tentar utilizar e ganhar um dinheiro extra, quando não estiver utilizando o imóvel proibido, eu acredito que o município vai perder muito recurso de pessoas de fora que iriam lá para comprar um imóvel. Por que eu vou comprar um imóvel numa cidade que vai me cercear certas coisas, se na cidade vizinha, que também tem praia, as mesmas regras? Então, eu acho que isso tem que ser muito avaliado, se é uma lei orgânica que trabalha em cima dessa lei para ver o que pode ser modificado para garantir segurança, sim, mas para você ter uma maleabilidade, porque o município com certeza vai perder recursos. Você vai comprar uma casa numa cidade que você sabe que você não vai poder alugar esse imóvel, sendo um imóvel de praia? É complicado. É isso mesmo. Tem o impacto econômico e também turístico, né, Marcelo? Porque as pessoas, de fato, não vão ter como ir para aquela cidade que eles desejam, da maneira que eles desejam, né? Eles não vão ter esse controle. Eles querem ficar numa casa, querem ficar no apartamento, e se eles não tiverem essa opção, como é que fica, né? Então o impacto no turismo também existe. Olha, existe sim, inclusive, essa legislação não existe, ela é um projeto de lei do Executivo que deve ir à votação nessa próxima sessão que acontece na semana que entra agora. Mas, você estava falando de Airbnb. Airbnb chega até a compartilhar imóveis, né? São um imóvel com 4 quartos, eles alugam um quarto para cada pessoa. Então, isso é a modernidade, né? E uma coisa que me chamou muita atenção nesse projeto é que as pessoas, além de ter que cadastrar o imóvel, recolher uma
eles vão ter que colher uma taxa anual. Então você imagina que é quase que você tem um compromisso com uma empresa. A gente tem um VT dessa matéria, completinho, que o jornalista Luiz Roberto Moura, nosso colega aqui, fez. Se tiver no ponto aí nós vamos entender direitinho. Eu acho um absurdo, né? Mas cada um pensa do jeito que quer, né? O vídeo deve estar no gatilho aí, se puder dar o play aí, o pessoal vai gostar de assistir. A emissora conversou com o mandatário por cerca de 45 minutos. O prefeito de Ilha Cumprida insiste em um projeto de lei que visa regulamentar as casas de aluguel temporário e taxar os proprietários, que terão de se enquadrar numa série de regras antes de oferecer os imóveis aos turistas. Na entrevista, Geraldino não citou que na proposta apresentada nesta semana aos vereadores há a cobrança de uma taxa anual de acordo com o número de cômodos da casa e até uma multa de R$ 581 em caso de irregularidades. A gente está regulamentando isso, nós encaminhamos para a Câmara, né, a regulamentação dessas casas, para que a gente ordene isso também, né, para que essas pessoas que alugam suas casas nos ajudem na ordenação, para que a gente tenha um melhor controle do nosso público na Ilha Cumprida. O hotel, né, a pousada, quando você vai se hospedar, você identifica as pessoas, você faz uma ficha de hospedagem. É uma das coisas que a gente está fazendo com relação às casas. O mandatário também voltou a bater na tecla de um chamado pedágio verde cobrado aos turistas na entrada da cidade. A proposta já foi debatida por outros prefeitos, mas não avançou. Segundo Geraldino, a verba seria destinada ao setor de segurança. Nós estamos para implementar, a gente já está construindo isso para implantação de uma taxa de proteção ambiental no município. Isso a gente já vem conversando com o nosso legislativo, nós estamos fazendo os últimos estudos para a implementação disso. Isso acredito que ajude muito na questão da segurança também. A gente vai ter isso na entrada da cidade. Em maio, após polêmica, o prefeito retirou o projeto 25/2021 de regulamentação das casas de veraneio para aluguel da votação na Câmara de Vereadores e prometeu reformular o texto. Na proposta encaminhada ao Legislativo nesta semana, não houve mudança. Quem destina seu imóvel para locação por curtos períodos vai precisar designar de forma remunerada ou não um anfitrião morador do município para ficar responsável pela casa. Esses imóveis também precisarão ser cadastrados no Departamento de Turismo para depois de aprovados obterem o alvará de hospedagem caseira. Além disso, um laudo técnico da planta do imóvel deverá ser apresentado com as dimensões de cada cômodo, pontos de ventilação, leitos por dormitório e quantidade de chuveiros existentes. Caso o projeto passe na Câmara, nenhum imóvel nessa modalidade poderá ser locado na cidade sem autorização da administração municipal, que ficará responsável pela emissão de um voucher aos locatários, permitindo a entrada no imóvel até no máximo às 18 horas. A Prefeitura também irá recolher uma taxa anual calculada pela quantidade de quartos do imóvel com base na Lei 59 de 93 do Código Tributário Municipal. Em caso de descumprimento das regras de locação temporária, o proprietário poderá ser advertido a corrigir as irregularidades no prazo de 72 horas. Caso contrário, fica sujeito a multa diária de R$ 581,80. Olha, essa matéria só me fez pensar uma coisa. A gente já tem tanto, mas tanto imposto que a gente tem que pagar, né? Todo dia é imposto. A gente vai no supermercado e a gente paga imposto, né? Tá ali escrito na nossa cara quanto de imposto que a gente tem que pagar todos os dias. E tem também aqui em São Paulo, né, impostômetro, que a gente fica até abismado de quanto que a gente paga de imposto. É revoltante pagar imposto em cima de imposto, e parece que isso nunca vai acabar. Agora tem um pessoal que tem casa aí de veraneio que é mais o imposto para eles. Chega a ser revoltante, Marcelo, vamos combinar, porque é tanto imposto, é tanta taxa, fica difícil, né, a gente ali lutar contra isso, porque realmente eu fico sem palavras, é revoltante, porque a gente aqui tenta lidar com essa questão de impostos e matérias que a gente faz, rodovia que paga, a gente paga muito, enfim, é de ficar realmente abismado com a quantidade de impostos que o brasileiro tem que pagar, né?
Olha, Gustavo, eu queria fazer até um complemento. Quando a gente vê que realmente falta dinheiro para o orçamento, mas não é o caso de Ilha Comprida, né? Ilha Comprida é um município que tem os maiores PIBs do Brasil. Ilha Comprida, para você ter uma ideia, tem moradores, chega a ter quase 30 mil contribuintes. Porque quem são esses contribuintes a mais? São os turistas, os veranistas que gostam da cidade e mantêm um imóvel lá para ir de vez em quando. Então você imagina que você arrecada de 30 mil e cuida de 11. Que beleza, né? E fora repasses de royalties de petróleo, que a Ilha Comprida tem um repasse altíssimo de royalties de petróleo. Ilha Comprida também é uma estância turística, ela tem um tratamento diferenciado pelo governo do estado por ela ser uma estância turística. Então para mim, na minha opinião, não falta dinheiro, não falta recurso. O que está faltando é gestão e planejamento. Se fechar as torneiras que estão abertas em locais errados, vai sobrar água para todo mundo. Parar com a roubalheira também, né? Qual a sua opinião, Michele? Complicado, hein? Porque as pessoas que já têm uma casa lá, não moram lá. E se com tanta taxação, com tanta dificuldade, com essa sensação de não ser bem-vindo, essas pessoas podem perfeitamente vender esses imóveis e investir em imóveis em outra cidade. Então, eles vão deixar de ter essa arrecadação. Eu acho que isso deveria ser levado em consideração. Porque se tem tantas pessoas de fora que vão manter a economia de Ilha Comprida, essas pessoas estão tomando um tapa na cara. Vocês não têm valor. Eu quero o seu dinheiro, mas eu quero mais ainda. Não, peraí, não é por aí. E já é caro você manter um imóvel. Você tem que manter alguém para olhar. Você não vai com frequência, é o mato em volta, é porque calor, está sempre brotando mato, você tem que ter alguém para fazer manutenção. Tem todo um custo além do imposto que esses proprietários estão pagando. Então, eu acredito que haja uma debandada geral dessas pessoas que estão se sentindo prejudicadas. Porque se isso não for revertido, não for discutido, não for avaliado, qual a vantagem de você ter um imóvel aí? Seja veranista para alugar ou não, mas assim, é tanta dificuldade, até o número de quartos da minha casa vai me pesar mais no bolso, é muito difícil de entender isso. Com certeza, e eu tenho certeza que a nossa equipe do litoral do Vale do Ribeira vai ficar bem de olho nisso para a gente ver quais são as próximas fases e como as pessoas vão se adaptar a isso, né, Marcela? É bom a gente ficar sempre de olho nessas questões. De olho também agora a gente vai ficar no litoral norte com Leninha Viana, que enviou um vídeo especial para a gente, para que nós possamos saber o que está acontecendo lá pelo litoral norte. Hoje, mais uma vez, ela não está aqui conosco, mas enviou material para que você aí de casa fique bem informado. Agora, Leninha Viana, direto do litoral norte. Não está fácil para ninguém essa pandemia. Todo mundo já sentiu que está cada vez mais caro ir ao supermercado. Aqui no litoral norte, uma pesquisa realizada por 2 universidades da região mostra que o valor da cesta básica subiu 30,36% no mês de julho, um índice 4 vezes maior do que a inflação dos últimos 12 meses, que segundo o apontamento do Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, o IPCA, foi de 8,35%. A variação também é a mais alta desde que a pesquisa começou a ser realizada pelos 2 centros universitários em 2018. O preço aumentou em todos os municípios do litoral norte, tanto Ilhabela, Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba. Teve aumento de preço e a média do valor da cesta básica ficou em R$ 595,13. Essa pesquisa avalia mensalmente o valor de 13 produtos básicos de alimentação em 12 supermercados, sendo 3 em cada cidade. E de acordo com esses dados apresentados para o mês de julho, Caraguatatuba teve a maior alta, uma variação de 33,39%, mas segue sendo a cidade com os preços mais baixos da região. Ilhabela vem em seguida, com um aumento de 26,84%, São Sebastião com 29,84% e Ubatuba com 31,58%. E mesmo com o aumento do preço dos alimentos, a solidariedade vem falando mais alto por aqui, porque o Banco de Alimentos de Caraguatatuba já repassou mais de 21 toneladas de alimento para instituições sociais da cidade aqui esse ano.
O número supera o total dos anos de 2020, quando foram entregues cerca de 16 toneladas de alimento, e de 2019, que quando foram doadas 18 toneladas de alimento. De acordo com a Prefeitura, o início da pandemia teve uma queda nas doações, mas o fortalecimento dos parceiros fez com que os números subissem gradativamente e superassem as expectativas. O principal objetivo do Banco de Alimentos é combater o desperdício por meio de parcerias com comércios da cidade e contribuir com a redução da insegurança alimentar das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. O Banco de Alimentos recebe aqueles alimentos que são considerados fora dos padrões de comercialização, mas que estão próprios para o consumo. E depois de triados, eles são distribuídos às entidades que necessitam muito desse auxílio. Atualmente, a Prefeitura auxilia 30 entidades e o Banco de Alimento tem um apoio fixo de 4 parceiros, além de alguns agricultores que doam eventualmente. Para ajudar o Banco de Alimentos, é só entrar em contato com a equipe, que fica na Avenida do Ministro Dilson Funaro, número 287, no Jardim Britânia, em Caraguatatuba. E para finalizar a nossa participação de hoje, a gente traz uma notícia interessante de São Sebastião, onde os professores da Secretaria de Esporte do município receberam um certificado de treinamento de resgate urbano numa cerimônia realizada na sede da Defesa Civil do município na última sexta-feira. Nesse treinamento, os professores aprendem técnicas de salvamento aquático, como a abordagem correta, a retirada segura da água e a reanimação para casos de afogamento, que infelizmente aumentam muito por aqui nas temporadas de verão. É um reforço a mais na segurança, já que são muitas praias e o Corpo de Bombeiros, mesmo com a ajuda dos salva-vidas temporários que são contratados por aqui todo o verão, não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo. Vale ressaltar também aquele ditado bem conhecido, água no umbigo, sinal de perigo. Ele não é uma lenda e deve ser respeitado, né? Se você não sabe nadar ou se exagerou um pouco na bebida, redobre a sua atenção a frequentar praias, cachoeiras ou costeiras. É isso aí, obrigado pelas informações da Leninha Viana, direto do Litoral Norte. Olha só, queria comentar com os meus amigos aqui, Marcelo e Michele, sobre a situação do aumento da cesta básica. Lá no Litoral Norte, aumentou e já vi que a Michele está concordando aí, parece que em Juiz de Fora também. Como que é a situação aí no Vale do Ribeira, Marcelo? Os moradores sentem de fato que quando vão no supermercado gastam cada vez mais. Eu estava acompanhando uma amiga minha ontem, ela falou, nossa, eu fui comprar umas coisas para o jantar, comprei 4 coisinhas aqui, já gastei R$60, quase R$70. E de fato é isso mesmo, né? Mas parece que também é coisa de adulto, né? Porque quando a gente é jovem, a gente nem liga para isso. Mas quando a gente fica adulto, a gente chega e fala, nossa, estou chocado, gastei R$30 num negócio, em arroz e feijão. Nossa, é porque não sai do nosso bolso, né? Porque mamãe e papai já estavam acostumados com isso há bastante tempo, né? Mas, Marcelo, como é que é a situação aí no Vale do Ribeira? Gustavo, eu vou dizer para você que a gente está empobrecido, né? Nesses últimos tempos, porque o salário, a renda se manteve praticamente estável, né? Até diminuiu em muitos momentos, em muitas situações. Mas a alimentação, combustível... Hoje nós temos gasolina vendida aqui no município de Cananéia já acima de R$6. R$6,29, se não me engano. O botijão de gás, o que a gente vê muita gente já voltando a cozinhar a lenha. Eu vou fazer uma matéria dessa, hoje eu conversei na redação sobre isso, a gente vai buscar isso, porque está voltando essa coisa de cozinhar na lenha. Então, realmente, os preços estão muito altos, a gente percebe isso nitidamente, e a gente percebe também que o nosso poder de compra, cada dia, está menor. Né? Cada dia a gente sai, que a gente acorda, a gente está um pouquinho mais pobre. É isso mesmo, Michele, você sente isso também? Com certeza. E hoje o Procon de Juiz de Fora divulgou uma pesquisa que ele fez na última sexta-feira. Eles foram para ouvir os consumidores aqui e saber se houve mudança nos hábitos alimentares durante esse período de pandemia. Olha só, 95% dos entrevistados revelaram que tiveram sim um aumento no valor do orçamento que eles gastam com isso. Quer dizer, eles passaram a gastar mais do orçamento que eles já tinham
com alimentação. 33% desses entrevistados simplesmente pararam de comprar carne porque os preços estão tão absurdos que eles não conseguem mais, eles têm que fazer escolhas. E 55% tiveram que diminuir daquela cesta, daquela lista de compras tradicional, eles tiveram que sair cortando vários produtos. Feijão, arroz, que também estão caros, são mantidos por uma questão de tradição nossa, de você acreditar a questão da saúde, uma alimentação mais saudável. Então, alguns itens assim foram mantidos. Mas a grande maioria teve que sair cortando, diminuindo a sua compra, que é o que você falou. A gente ia ao mercado para fazer uma compra básica e sair de lá cheio de supérfluos. Hoje você não tem mais condição de fazer isso. Por mais que você queira, às vezes, agradar uma criança ou fazer algo diferente, você tem que se adaptar, usar mais o que você tem, alimentos mais naturais e olhar preço. Até na hora de você fazer a feira. Tem dia que o tomate está custando R$ 7,99 por aqui, e tem dia que você encontra tomate a R$ 5,99. Eu sei que tem a ver esses com a dias, sem questão querer de cortar você, mas já cortando, Michele, eu fui na dermatologista e ela falou para eu comprar um protetor solar, né? Daí eu fui comprar esse protetor solar, gente, era mais de R$50. Eu peguei uma promoção de R$60, que vinham dois, um para o rosto e outro para o corpo. E tendo em vista a quantidade ideal que a gente tem que usar em cada parte do corpo e também no nosso rosto, esses dois protetores solares vão acabar em 3 semanas. Aí você fala, uma dona de casa, uma mãe de família, será que ela vai realmente cuidar da pele do rosto dela ou comprar comida para casa? A gente já começa a fazer todas essas movimentações na nossa cabeça para a gente ver o quão realmente as coisas estão ficando caras. Então, se o protetor solar, que é algo imprescindível para muitas pessoas, né, principalmente para a gente que mora aqui na cidade com praia, a gente, enfim, vai muito à praia. Agora, imagina quem precisa usar esse dinheiro para comprar comida, para levar para casa. Não é fácil mesmo. Desculpa te cortar, Michele, mas eu lembrei disso agora e eu falei, nossa, realmente tá difícil de viver com os valores que estão sendo aplicados para a gente em alguns produtos, né? E o que a gente estava falando, os impostos. Você vai ao mercado, por exemplo, quando você vê a quantidade de impostos que você pagou ali, você fica pensando, poxa, eu já pago os meus impostos para trabalhar, eu pago imposto para ter o meu carro, eu pago imposto para ter a minha casa, eu pago imposto para comer, eu pago imposto para viver, eu pago imposto até para morrer. E paga imposto do salário que você recebe também, né? A gente não pode esquecer. Até o nosso salário também tem imposto. É imposto que não acaba mais, gente. Marcelo, obrigado pelas informações. Ah, não, Leninha não. Marcelo não, já agradeci a Marcelo. Agora a gente estava com as informações da Leninha. Agora vamos para Michele Pacheco, direto de Juiz de Fora, para falar sobre operação da polícia aí. Teve operação da Polícia Civil e Federal em conjunto, né? Parece que foi uma chácara. O que aconteceu por aí, Mi? Foi da Polícia Civil e da Polícia Militar. Eles fizeram uma operação na cidade de Chácara, que fica pertinho aqui de Juiz de Fora. O objetivo era combater o roubo de gado, tráfico de drogas e furto. Segundo os moradores, estava havendo um aumento muito grande da criminalidade, gerando insegurança numa cidade que sempre foi pequena, que atraía para o turismo rural. Então as pessoas começaram a ficar assustadas. Então as polícias se uniram, fizeram essa operação que tinha o objetivo de cumprir 11 mandados de prisão. 5 pessoas foram presas e as que conseguiram fugir estão sendo procuradas pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil. Nós temos um vídeo, eu não sei se dá para colocar, da delegada Ione Barbosa, resumindo um pouquinho todos esses detalhes de investigação e desse trabalho que foi feito. Daí tem como usar o vídeo, Gustavo? No vídeo aí da delegada com mais informações. Uma operação conjunta com a Polícia Militar, em que mais de 30 homens, entre policiais militares e policiais civis, 12 viaturas, empenharam esforço no sentido de cumprir 11 mandados de prisão. Obtemos êxito em cumprir até o momento 5 mandados de prisão. Os demais, os policiais ainda se encontram no encalço dessas pessoas. Tudo por questões de furtos no local, um intenso número de furtos, inclusive numa mercearia, a mesma pessoa teria furtado 14 vezes, intenso tráfico de drogas na região também e roubo de gado. Em decorrência disso, que nós deflagramos a presente operação, as investigações
continuam até conseguirmos detectar mais autores e possíveis pedidos de outras prisões futuras. É isso aí, operação importante, né? E olha só, Mi, só preciso corrigir aqui. A minha produção colocou operação civil das polícias em uma chácara. Não pensei que foi... Então aí só foi um probleminha da minha produção, mas eu comecei a rir aqui, porque você falou foi na cidade de Chácara, e eu falei, pensando que foi em uma chácara. Mas não, foi em chácara e não na chácara. Pode continuar com a... Na hora você vai acostumar com a região. Aqui na região, ele fica chocado com as nossas granjas que não criam galinha e com a nossa chácara. Mas você vai acostumar. A gente costuma. Dando mais uns pulinhos aí, eu vou me acostumar. E, Gustavo, a gente teve também apreensão de cerveja sem nota fiscal. Foi lá em Congonhas. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal passava pela BR-040, fazendo aquele patrulhamento de rotina, abordou um caminhão e dentro dele esse carregamento. Foram muitas caixas de cerveja que foram apreendidas. 1.000 caixas de cerveja, e cada uma dessas caixas tinha 16 garrafas de cada uma. A polícia de 34 anos contou aos policiais que pegou a carga em Goiás e faria a entrega em Congonhas. Esse caso foi encaminhado para a Secretaria de Estado de Fazenda para tomar as medidas burocráticas necessárias de autuação, de cobrança do imposto devido e até mesmo de multa. E a Polícia Rodoviária Federal também fez um outro trabalho bacana. Foi hoje pela manhã, aqui em Juiz de Fora. Foi recuperado um veículo roubado. Durante uma ronda também de rotina, uma equipe percebeu esse carro estacionado, abandonado, na beira da BR-267. Os policiais pararam, procuraram por algum responsável, não tinha ninguém em volta, e eles começaram a fazer a verificação de todos aqueles identificadores do veículo. Ele tem placas, esse carro tinha placas do Rio de Janeiro, o que chamou a atenção mais ainda. Os agentes encontraram durante essa verificação vestígios de adulteração no carro. Ele constava, depois de todas as pesquisas foram feitas, como emplacado em Fervedouro, aqui na Zona da Mata, e tinha registro de furto no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, ele foi clonado com a placa do Rio de Janeiro para simular ser um outro Fiat Strada da mesma cor. O veículo foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil. O Marcelo falou há pouco tempo, não foi, Marcelo, sobre apreensões da Polícia Rodoviária na região de vocês também. O pessoal está atento e a todo tipo de irregularidade. Eu usei aqui ontem, foi com relação a drogas apreendidas. Então, o pessoal da PRF está trabalhando muito nas nossas regiões. Com certeza, Michele, com certeza. Em relação às cervejas sem nota apreendidas, eu até gostaria de conversar com vocês sobre... Isso me lembrou de uma questão que há alguns anos uma grande carga foi apreendida aqui no Porto e eram de cervejas, de produtos alcoólicos, mas nada é original, né? Tudo contrabandeado, adulterado... falsificados, isso mesmo. Então, assim, às vezes as pessoas nem sabem o que estão bebendo, né? Porque uma situação como essa, será realmente que são cervejas oficiais, são aquelas que estão vindo direto da fábrica, ou são adulteradas? A gente fica com essa dúvida aí. Você já viu situações assim, Marcelo? Olha, você acabou falando o que eu estava pensando aqui, né? Porque uma carga desse tamanho sem nota, a possibilidade do produto ser falsificado é muito grande, né? Eu acho que um empresário hoje, uma carga dessa deve ser um valor bem alto, né? Ele está liberando uma carga dessa sem nota fiscal, hoje em dia eu acho complicado. Eu acho que a possibilidade de ser falso é bem grande aí. Você acabou captando meu pensamento aqui, viu, Gustavo? É isso aí. E, Michele, realmente isso acontece, né? Em algumas situações. A carga é apreendida e quando vai ver, tudo falsificado. E aqui nessa região tem tido muita apreensão desse tipo, porque é rota de transporte dessa carga falsificada ou sem nota mesmo. E aqui tem uma outra característica, o Marcelo falou outro dia, de apreensão de cigarros.
aqui na região tem uma tradição de se apreender cigarros que vêm do Paraguai. Só que olha só, eles não são contrabandeados do Paraguai para cá. Eles são produzidos no Brasil para exportação. Então, o tipo de taxação é diferente. Eles mandam esses cigarros para o Paraguai e eles retornam como cigarro produzido no Brasil. Então, eles são vendidos, são comprados por um preço muito mais baixo pelos donos de bares e pelos lugares que fornecem cigarros. E a pessoa vai lá, não, o fulano está vendendo um cigarro da marca tal mais barato. E ele realmente é produzido no Brasil. Só que tem toda essa rota criminosa para ele voltar aqui. E cerveja, você ficaria chocado se viesse aqui há um tempo atrás, que tinha uma quadrilha que estava agindo, que pegava as garrafas de marcas caras, tirava o rótulo, abria, colocava a cerveja da marca mais barata, que reembasava, colava esses lacres, até a tampinha eles conseguiam tirar e recolocar, e vendiam para restaurantes e bares caros de Juiz de Fora. Então, a Defesa Civil, fiscalização, polícia, todo mundo conseguiu terminar com esse esquema e dar tranquilidade às pessoas como o Matheus, que não abrem mão de uma boa cervejinha. É isso aí. Bebeu fora do horário de trabalho, hein, chefe? Não posso esquecer disso, de falar disso. Deixa eu só, pontuar aí para ninguém... Ufa. Olha só, eu fico pensando também naquela situação das pessoas que vendem água nos semáforos. Porque é tão barato, que muitas vezes eu já fui beber água e falaram assim, não, é melhor não comprar aqui não, porque eu conheço uma pessoa que há uma semana atrás comprou nesse mesmo local e passou mal. A gente não sabe qual que é a procedência da água. E aqui, particularmente em Guarujá, tem uma bica que não está mais aberta, mas que o pessoal ia lá e enchia a garrafa. A gente via as pessoas enchendo a garrafa com a água da bica. Enfim, era diarreia, problemas intestinais na certa se você bebesse aquela água. E tinham pessoas que bebiam e vendiam esses produtos na praia, porque no verão o pessoal ia lá, enchia a aguinha, colocava no cooler, vendia por R$5 a garrafinha lá, mas enfim, pegou essas garrafinhas não sei aonde, colocou de água da bica e vendia na praia como se fosse água nova, gelada, enfim, nada que o Inmetro aprovaria se eles tivessem na mão isso aí. Então realmente é de ficar... Eu fico pensativo quando eu vejo isso aí, principalmente quando eu vou em uma balada, quando eu ia em balada, enfim, em festa, a gente fica pensando, será realmente que eu estou bebendo aquilo que eu estou pagando? Eu sempre, não importa o local, em algum momento eu estou ali, começo a pensar realmente se aquilo é aquilo mesmo, se aquela água, aquele suco, porque eu não bebo bebida alcoólica, é aquilo mesmo. Mas, enfim, agora vamos falar sobre uma live importante que vai acontecer por aí, em Juiz de Fora. O pessoal vai ficar animado, porque tem a ver com criançada, Mi? É a importância do brincar. Esse aqui é o tema dessa live, que vai ser feita pela FUNALFA. A FUNALFA é o equivalente a uma Secretaria de Cultura aqui em Juiz de Fora. O objetivo é mostrar que brincar é coisa séria, é essencial ao desenvolvimento das crianças. 2 especialistas vão mostrar o papel das brincadeiras no desenvolvimento de valores, na compreensão do mundo e na construção de autoconceito. A transmissão vai ser feita a partir de 7h na página do Facebook FUNALFA Cultura. Quer dizer, qualquer pessoa pode acessar e pegar informações importantes, porque principalmente, nesse período de pandemia, com as crianças às vezes fora da escola, fechadas em casa, mais com a família do que com os coleguinhas, é muito difícil. Então a gente que tem família tem, acho que é a obrigação de tentar sempre driblar isso. Às vezes com a correria do trabalho fica difícil, mas encontrar formas de tornar o tempo delas fora da aula online e fora dessas responsabilidades de escola mais divertido, mais alegre. Isso não é perder tempo, isso é ganhar qualidade de vida. É isso aí, E eu lembro também, eu tenho um amigo que trabalha em uma secretaria de educação, ele falou que essas lives que envolvem educação, que envolvem o brincar, são muito importantes até para as crianças terem informações que elas não teriam eventualmente na escola. Então ele gosta muito de falar sobre a história das princesas, Meu amigo Adriano Gonzaga, que trabalha muito com a questão de africanidade, ele apresenta todas as princesas pretas que existem, que são importantes para as meninas conhecerem, Não são só aquelas princesas da Disney, loiras, brancas, com o mundo perfeito. Elas podem muito mais
elas podem mais do que só procurar um amor na vida delas, né? Elas podem lutar por mais causas. Então acho bacana essas lives, porque elas apresentam também um novo mundo para as crianças, né? Você concorda com isso também, Marcelo? Eu concordo sim, viu? Isso aí faz parte de uma educação mais moderna, né? De um rumo novo para o sentido da educação. Então, eu acho que tudo relacionado ao aprendizado, eu acho que é válido, né? De todas as idades, inclusive, não só para as crianças. Com certeza. Mi, você sente que as meninas, por exemplo, você que é mãe, acabam tendo contato com situações, histórias que elas levam por bastante tempo assim? Acabam também compartilhando essa informação com mais pessoas? Com você que é mãe, com o pai, Robson, com a irmã, com os amiguinhos? Com certeza. E a criança, ela é muito criativa. Então, eu acho que se você estimular a imaginação dela com histórias reais, como você falou do que o seu amigo faz, eu acho isso incrível. A Olivia, ela está com 10 anos. Ela fez capoeira antes da pandemia, na própria escola, e o professor, o mestre Negão, ele tem uma didática tão incrível que eu acompanhava a aula e eu ficava assim, prestando atenção, porque entre a atividade física, entre os movimentos, ele incluía histórias. Quem foi Zumbi? Então, ele ia fazendo as brincadeiras em cima daquilo. E as crianças, a Olivia aprendeu muito antes de estudar nos livros de história que havia quilombos, como que eram os quilombos, quem era Zumbi, como que ele morreu. E ele fazia isso de uma forma que não era tão trágica e chocante como a que a gente vê nos livros. Não tinha essa coisa do assassinato, ele ia brincando. Então, quando uma criança tinha que fugir, as outras tinham que... O pique-pega dele era o escravo fujão. Então ele explicava que os escravos, em busca da liberdade, do direito de serem felizes, eles fugiam das senzalas. Então aquela criança corria e ia o capitão do mato e as outras corriam. Então assim, ele conseguia, de uma forma simples, ensinar a história do Brasil, ensinar a história real e usar a imaginação deles. Então tudo que a gente conta, se você contar coisas ruins ou deixá-las em contato apenas com situações que não são necessárias para a idade delas, elas vão desenvolver o imaginário em cima daquilo. Então eu acho que tanto vale aquela princesa histórica da Disney, como vale cada princesinha do dia a dia que está lutando tanto por um lugar dela. Então isso a criança aprende. A criança, ela entende muito mais do que a gente imagina. Então nossa responsabilidade é enorme. E retém muitas informações também, viu? Porque criança gosta de guardar aquilo que ouve, fica por muito tempo, tem vezes que nem compartilha com a gente, mas em algum momento, ali em dado momento, eles soltam o que a gente fala, meu Deus do céu, você acabou de falar, né? Então é muito bacana essas lives, eu acho que é um novo momento. A gente, semana que vem, vai até conversar com um especialista em educação para falar sobre educação híbrida, né? E de como o mundo fica a partir de agora, a partir desse momento, pós-pandemia, né? Que a gente aí teve que lidar com... os pais tiveram que lidar com a educação dos seus filhos à distância, tendo que ficar um pouco mais em casa. Então a gente vai tentar entender um pouco como que vai ser o ensino a partir de agora. Então é muito bacana a gente também ver essas situações em que as crianças e que os jovens são apresentados a essas histórias, a este novo mundo. É muito importante mesmo. Importante também a oportunidade, porque parece que tem oportunidade vindo aí de Minas, né? Tem sim, a gente falou aqui na segunda-feira sobre o concurso do Corpo de Bombeiros em Minas e agora o Estado divulgou um edital com 2.420 vagas para o cargo de policial penal em Minas Gerais. O edital já está disponível no site da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. As inscrições podem ser feitas entre 22 de outubro e 21 de novembro. Já as provas devem ser aplicadas no dia 16 de janeiro de 2022. Por que eu já trouxe essa notícia de uma vez? Porque existem muitas documentações, existem muitos testes, exames físicos que os interessados precisam apresentar. Então, o pessoal já pode de outros estados ver como é esse edital, o que precisa, se realmente tem vontade de fazer, de seguir essa profissão, que se prepare com antecedência para quando chegar em janeiro estar com tudo aprovado, com tudo certinho. E boa sorte, né? Porque os salários costumam ser bons.
É isso aí, boa sorte para todo mundo. A gente tinha conversado com o Marcelo também, que parece que lá no Vale do Ribeira tem concurso para acontecer, agora aqui no litoral também, em Juiz de Fora, então oportunidade é o que não falta aí para quem está em busca de um trabalho. Então a nossa equipe aqui deseja boa sorte para todo mundo que decidir aí iniciar essa carreira. Agora, gente, eu gostaria de conversar com vocês aqui um assunto super importante, porque nós estamos recebendo mensagens. Olha só, Mi. João Marcelo, do Vale do Ribeira, não, desculpa, de Juiz de Fora. João Marcelo, de Juiz de Fora. Maria Aguiar, de Juiz de Fora. Roberto Almeida, de Juiz de Fora. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. E para a Ana Beatriz, de Ilha Comprida. Carla Aguiar, de Cananéia. E para mais pessoas que eu vou ler aqui também o nome delas, logo depois que a gente comentar esse assunto, porque todos falaram, todos mandaram uma perguntinha pra gente, mas basicamente é para falar sobre a retomada dos eventos e a volta das aglomerações aí em diversos locais. Nós já tínhamos conversado sobre isso ontem, mas acho que nunca é demais nós falarmos, porque é um assunto que a partir de agora vai ficar cada vez mais em voga. Então, Marcelo, nós tínhamos conversado ontem sobre a retomada da economia de uma forma mais abrangente, né? Porque vai ter agora os eventos, retornam os eventos aqui no estado de São Paulo, e a gente sabe que muitos outros estados que ainda nem estão pensando em retomar todas as atividades, vão olhar de uma forma bem especial para tudo que irá acontecer no estado de São Paulo. Gustavo, é assim, deixar bem claro que o governador liberou ontem eventos, mas são eventos controlados, tá? Não está liberado forró, não está liberado shows com aglomerações. O que o governo do estado liberou foram eventos comerciais, eventos corporativos, abertura de museus e feiras também. Agora, o pessoal precisa entender que não quer dizer que vai poder fazer baile, aglomerar o pessoal todo. Isso não está liberado ainda, tá? Deixar bem claro. O uso de máscara ainda obrigatório até o final do ano. Então, a abertura dos eventos não significa a liberação das aglomerações. Os eventos que fazem aglomeração. Esses não. Esses continuam proibidos e não tem data certa para se normalizar essa liberação. O que é liberado mesmo hoje são eventos, feiras, todas com restrições de público, todas com álcool gel, com máscara, né, e com todas as determinações aí que seguem durante esse tempo todo aí, durante a pandemia. E Michele, como que você encara essa situação aí em Minas Gerais? Você acredita que outros estados irão olhar de forma especial para São Paulo, tendo em vista aí que vários eventos, testes serão realizados a partir desses próximos meses? Eu acho que você falou a palavra-chave, evento teste. Essas são as palavras. Você falou tudo, porque eu acho que todos os outros estados vão ficar de olho na vitrine São Paulo. São Paulo está exibindo uma coisa importante que interessa a todos. Então, precisa saber se lá vai dar certo. Aí, o que vai acontecer? Que tipo de regras estão sendo adotadas? O que deu certo? O que não deu? Então, eu acredito, sim, que São Paulo vai dar um pontapé inicial e que outros estados vão se basear nisso para avaliar, dentro das suas realidades, das suas disponibilidades, o que pode ser aplicado. Por aqui ainda a cautela está imperando. Alguns eventos já foram liberados, mas nenhum evento com grande público, com grande aglomeração. Aqui em Juiz de Fora ontem teve uma audiência pública para discutir o retorno presencial às escolas. Há um grupo de pais que tem feito um movimento muito forte. A prefeitura insiste em manter a cautela. Ela já apresentou provas à justiça. A justiça deu ganho de causa à prefeitura de que é preciso avaliar todos os detalhes para esse retorno. Então, assim, esse impasse parece que está chegando ao fim. Mas a cautela, por enquanto, em Minas, o jeitinho mineiro cauteloso vai continuar. Lembrando aqui que o governo do estado afirmou que no dia 1º de novembro, shows com público em pé
pistas de dança e torcidas em estádio de futebol estarão totalmente liberados. Então, aí em novembro, a situação realmente tende a retornar daquela maneira que nós estávamos acostumados. A gente sabe que o fluxo de pessoas nestes locais, eles serão controlados, né, até para a gente evitar aí maiores dores de cabeça, tanto para os organizadores, os donos desses lugares, né, restaurantes, shows, enfim. Mas a gente sabe que pelo menos aí os artistas aqui do nosso país têm até viajado para fora para fazer os eventos, né. Eu estava acompanhando aí, Gustavo Lima estava viajando nos Estados Unidos inteiro para fazer os seus shows e já garantiu aí que a agenda dele de 2022 já está totalmente lotada. Então, o pessoal realmente acredita que esses próximos meses aí serão de fato para eventos testes. Você acredita nesses eventos, que esses eventos são importantes mesmo, Marcelo, para que o governo e toda a estrutura que é realizada para que aquilo aconteça, eles administrem de uma forma melhor tudo que acontece em situações como essa? Fluxo de pessoas, se vai ter teste, se não vai ter teste, se vai ter aferição de temperatura ou não, se vai ter álcool em gel, se vai ter que usar máscara ou não? Na realidade, o governo vai tomar as providências necessárias a partir desses testes, né? Então, qual vai ser, o que vai acontecer após um grande show? Então, monitorando esses eventos testes, que daí o governo consegue criar uma linha de planejamento para continuar combatendo a Covid-19. A gente estava falando aí de artistas brasileiros fazendo shows lá fora, mas também o que se criou muito hoje em dia foi o turismo da Covid, porque tem muito brasileiro indo para a Europa, para Miami, para ir para shows de brasileiros também, né? Porque lá está rolando. Então, não é só o artista que está indo para lá, não. Tem muito brasileiro curtindo balada lá fora. Então, esse turismo aí da Covid, ele nos Estados Unidos está muito forte, inclusive. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito sim que esses eventos testes são para nortear o governo no quesito Covid, o que vai ser feito, de que forma se pode aumentar essa abertura ou não, né? Ou vamos recuar. Então, é um passo de cada vez, né? Para saber como é que vai ser lá na frente. É isso aí, Michele, você concorda que é assim que tem que ser, um passo de cada vez e realizando todos esses testes aí para que nada saia do planejado, né? Que é retornar tudo ano que vem. Sabe que a gente tem que entender, né, o posicionamento dos governos, dos políticos, porque eles levam a culpa de tudo que der errado. Então, se o prefeito liberou, ele é culpado. Se ele não liberou, ele é culpado. Se o deputado aprovou uma lei que para facilitar a liberação, ele está errado. E se ele não aprovar, ele é traidor. Então, assim, é tudo muito difícil. Eu acho que nós podíamos tentar um pouco mais fazer a nossa parte. Porque se todo mundo tivesse bom senso em todas as regras de segurança, de usar a máscara onde precisa usar a máscara, mas eu não quero usar a máscara quando eu estou sozinho. Tudo bem, mas se você vai entrar num lugar com aglomeração, use a máscara, respeite as regras. Então, isso agilizaria esse processo de retomada e faria com que esses testes, esses eventos testes, dessem mais certo e mais rápido. Todo mundo quer voltar ao mínimo de normalidade, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E principalmente tomar a vacina, né? A gente não pode esquecer nunca disso, que a gente está sempre falando aqui. Amigos, obrigado pela tarde de hoje, pelas informações, pelo debate. Obrigado também a você aí de casa que enviou o seu alô e também as perguntas para que a gente pudesse conversar aqui ao vivo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Mi. Opa, pode falar, Mi. Só um minuto. Um segundo. Rapidinho. Tem que mandar um beijo especial para o Manfrini e para o Léo, que são nossos estagiários, e hoje é o dia do estagiário. Ah, olha só, parabéns, o dia do estagiário para os nossos estagiários lá em Juiz de Fora e também para todos que trabalham aqui na nossa ISTV. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, a gente se vê amanhã ao vivo aqui na ISTV. Tchau, tchau, boa tarde. Mais um.